É muito bom estarmos aqui nessa noite, é muito bom podermos experimentar desse mover de Deus, desse cuidado do Senhor, é extraordinário. E esses testemunhos, eles edificam muito os nossos corações. É muito bom poder ouvir e a forma como Deus usou a vida do pastor Márcio até para introduzir a mensagem, né? E usando a vida da Neide ali, eu quero iniciar, porque nós vamos conversar um pouco sobre isso. Sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Deus, ele agindo na vida ali do Fábio, na vida do esposo da Neide, e ele leva, de repente, o marido de uma forma prematura, mas ele preserva a vida do filho, porque a nossa vida, ela caminha nessas dimensões, ela caminha, e quando nós olhamos para a nossa história, nós vemos que Deus tem feito muitas coisas extraordinárias ao nosso redor e nas nossas vidas. E Deus quer fazer na sua vida, Deus quer poder realmente transformar a sua história. E eu estava preparando essa mensagem e nós vamos conversar hoje um pouco sobre algo como a nossa mente funciona e como nós podemos ser escravizados pela mente, pelas coisas que nós colocamos na nossa mente, mas como nós podemos ser libertos quando nós entendemos que essas prisões existem e nós podemos nos libertar. E aí eu voltei lá para o início da história, quando Deus cria o homem, ele cria o homem e Deus reconhece que ele fez algo muito bom. Lá em Gênesis 1:27, Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Depois ele diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Sabe que quando Deus sonhou com o homem, ele criou o homem, e ele criou o homem para ter comunhão plena com ele, e ele falou, ficou muito bom. Mas o que esse muito bom do homem, o que aconteceu com o homem, que algo que era muito bom, de repente perdesse esse padrão de excelência? O que aconteceu para que o homem caísse e de repente ele tinha a oportunidade de estar em comunhão direta com Deus, e ele cai e ele perde essa comunhão? Porque junto com a criação do homem, Deus nos deu algo que é característico, que nos faz imagem e semelhança de Deus, que é o livre-arbítrio. Então quando Deus fala assim, olha, pode comer de todas as árvores desse jardim, mas menos dessa, do conhecimento do bem e do mal, e o homem vai lá e desobedece, o homem exercendo o livre-arbítrio, ele perdeu o que Deus tinha de melhor para o homem. E junto com isso, todos nós temos as consequências desse pecado. Sabe, só que a humanidade, ela evoluiu e muitas coisas aconteceram, e nós chegamos agora, nesse ano 2018, aqui em Curitiba, e você está aqui nessa noite, ou você está nos vendo pela internet, em vários lugares do Brasil, mas eu quero dizer que nós chegamos hoje aqui, e a mesma consequência do que aconteceu no início tem acontecido hoje. Nós continuamos tendo livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio tem definido o que nós temos depois das nossas decisões. O nosso livre-arbítrio faz parte da nossa história, e nós constantemente temos decidido se nós obedecemos ou se nós desobedecemos. Sabe, então nós temos o poder de escolha, e isso define quem nós somos e como nós caminhamos. Sabe, e quando Deus criou o homem, ele criou algo, nos deu algo chamado cérebro, né? O que é o cérebro? Eu já vou explicar a diferença um pouco de cérebro e mente. Mas o cérebro, ele tem um poder tremendo, né? Então se fala para o cérebro assim, ó, levanta o braço, ele levanta o braço. Quer ver, deixa eu fazer um negócio aqui. Você está sentadinho aí, né? Levanta a tua perna direita aí. Começa a rodar para a direita. Está rodando aí? Legal, agora você pega, deixa o dedo assim. Agora, continuando a rodar o pé para a direita, você roda o dedo para a esquerda. Ué, quem conseguiu? Conseguiu. Tem dois que conseguiram aqui. Está para o mesmo lado, pastor Márcio. É o pé para um lado e o dedo para o outro. Tem golpe aí. Gente, essa máquina aqui, ela é muito complexa.
criada por Deus, certo? Ela comanda tudo. Por isso que quando nós vemos ali, houve a morte cerebral, nem sempre a morte cerebral, não sempre não, quando ocorre a morte cerebral não tem mais volta. De acordo com os médicos, somente Deus, através do milagre, pode retornar. Eu lembro que nós estávamos ali o ano passado, eu e o pastor Silvado fomos visitar um irmão ali no Hospital do Rocio, em Campo Largo, e tinha uma jovem que estava gestante de gêmeos, e ela tinha ocorrido a morte cerebral, e mantiveram ela ali, não sei se foi 3 ou 4 meses, ligado com aparelhos, até que os bebês amadurecessem para poder nascerem. Os bebês nasceram e agora fez um ano agora, teve uma festa de 1 ano. Sabe? Então, o nosso cérebro, ele comanda muita coisa. Mas o cérebro é uma estrutura física, um órgão aproximadamente de 1 quilo, que está dentro da cabeça, que tem toda essa complexidade de coisas, de situações que ele comanda muitas coisas do nosso corpo. Mas existe, além do cérebro, a mente. A mente é o lugar da atividade psíquica que abrange as emoções, os pensamentos, a vontade, a consciência, o inconsciente. Ela é imaterial, ela não é uma matéria. A mente, ela modela, ela afeta as nossas conexões, a função, a estrutura. Então, quando nós entendemos essa diferença, fica mais fácil decidirmos olhar para a nossa mente e executar as mudanças que Deus espera de nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre a mente, como a nossa mente, ou aquilo que pensamos, aquilo que nós colocamos aqui dentro, influencia as nossas decisões, influencia as nossas caminhadas. Muita gente hoje caminha preso a várias fortalezas. Fortaleza é o equivalente à prisão. Tem muita gente preso porque um dia colocou na mente algo que é totalmente distorcido, que é totalmente equivocado. Alguma experiência gerou algo na sua mente que fez com que ela se tornasse preso a uma mentira. O que você tem colocado na sua mente e como que você tem colocado na sua mente tem influenciado a sua vida. Sabe, de repente tem muita gente que tem colocado na mente Big Brother, tem colocado na mente as novelas que têm feito um trabalho fantástico para destruir as famílias, para destruir valores. Sabe, quando nós nascemos, nós recebemos um HD zerado. E aos poucos as informações vão sendo introduzidas. Sabe, é como um computador. Você já comprou um computador novo? Você compra um computador novo, né? Meu primeiro computador foi um 386, né? Aí depois veio o Pentium 2, certo? Aí hoje tem lá um Mac, né? Houve uma evolução, certo? Mas só que essa evolução, ele trouxe um aperfeiçoamento, uma rapidez nos dados. Você abre um arquivo, ele abre mais rápido, mas quando você compra novo, é tudo mais rapidinho. Daí você começa a usar, aí você recebe um e-mail. Você já percebeu que você faz uma consulta lá? Você vai consultar um tênis, não sei do que. E aí, de repente, começa a vir um monte de promoção de tênis. Você vai consultar não sei o que, começa a vir um monte de coisa. Sabe? E aí, nisso vem um monte de lixo, e ele começa a ficar mais lento. E ele começa a travar. A mente da pessoa é a mesma coisa. Ela está zerada. Aí começa a absorver informações. As informações lá como bebê, daí eles aprendem a jogar para fora o papazinho, eles aprendem a chorar de madrugada e sabem que o papai vai lá balançar e não sei o quê, eles aprendem que se ele chorar ele vai dormir na cama do papai, e ele vai indo, ele vai crescendo, e ele vai acumulando informações, e aí as experiências vão vindo, e ele vai acumulando informações. Então, quando nós menos percebemos, nós estamos cheios de lixo na nossa mente, que foi construída durante a vida, e se nós não limparmos essa lixeira, nós acabamos sendo influenciados por muito disso. Então, quando nós experimentamos, quando nós conhecemos a Cristo, nós introduzimos uma verdade, que ela é eterna.
E junto com essa verdade, nós precisamos experimentar o que chamamos de metanoia. É a mudança da nossa mente. E nós precisamos, aos poucos, ir tirando a sujeira. Passar um antivírus. Desinstalar todos aqueles programas que eram da velha natureza, para reinstalar agora um novo programa, que ele não vem num CD, ele vem, primeiro assim, né? Agora evoluiu, agora até vem em CDzinho, em celular, mas aqui está o código para instalar os novos programas na sua mente. Como é que você tem caminhado? Como é que as mentiras da sua mente têm te influenciado? Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Abra lá a Bíblia lá em Romanos 2, nós vamos ler um texto, um versículo, Romanos 12, 2. E nós vamos pedir que Deus fale ao nosso coração através desse texto. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, nos deixou ali o seguinte texto: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pastor Márcio falava, usando o exemplo da Neide, do Fábio e do marido da Neide, que a vontade de Deus não estava plenamente cumprida na vida do Fábio, e o Fábio tem uma caminhada pela frente. E sabe, porque Deus tem uma vontade, tem uma perfeita vontade para cada um de nós. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Só que nós precisamos nos capacitar para essa vontade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós devemos fazer aquilo que nos capacita a experimentar essa vontade. E é interessante porque esse texto aqui de Romanos, o apóstolo Paulo está falando para crente. Né? Se você pode ser crente, estar na igreja e não experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para que isso aconteça, basta você usar teu livre-arbítrio e manter a desobediência. Então, o que nós temos aqui é uma exortação de como nós vivemos no mundo imperfeito, nos protegendo e buscando cada dia mais o caráter de Deus, o caráter de Cristo na nossa caminhada. Sabe, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 6,12 diz lá também: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que tem dominado a sua vida? Quais as mentiras da sua mente que tem dominado a sua vida? Eu tenho um amigo, um pastor, que ele está hoje numa outra cidade aqui do Brasil, e ele conviveu aqui conosco um tempo, sabe? E tem muita gente que utiliza alguns textos bíblicos para tentar justificar, para tentar dar um amparo na consciência, na mente, para ingerir bebida alcoólica, tá? Eu usei bebida alcoólica até o início da minha juventude, 23, 24 anos, quando me converti. E foi um tempo depois da conversão até eu entender que aquilo ali era uma droga e que aquilo ali poderia me prejudicar e muito, ainda mais os meus filhos. E eu decidi virar abstêmico. Puxa, pastor, mas nem um vinhozinho, abstêmico total. E aí esse irmão que estava aqui comigo, nós saímos, nós éramos na mesma célula, e aí nós íamos para alguns eventos, comer uma pizza, e ele ia lá e mandava vir um vinhozinho. E eu sempre na aguinha com gás, na Coca-Cola, que também é um veneno, mas menos, né? E aí assim, eu sempre ali, e ele falava assim: para com isso. A Bíblia fala que a embriaguez é pecado, mas um vinhozinho... Eu falei: não, eu quero proteger a minha mente, eu quero proteger o meu coração, eu sou abstêmico e isso é um valor inegociável.
E nós cremos como igreja que esse é um valor inegociável. Nós não aprovamos bebida alcoólica, nem aquela dosezinha antes do almoço. Porque isso aí é uma brecha que pode desencadear um alcoolismo, uma alcoolemia, um problema muito sério de dependência ao álcool. Sabe, ele sempre me questionou, e eu mantive sempre o meu posicionamento com muito cuidado, com muito amor. E aí ele foi para uma outra cidade, ele estava fazendo um seminário, ele se formou, ele foi ordenado pastor. E lá nessa cidade, e aí ele vem para cá de vez em quando. E de repente ele veio para cá, dali uns 2 ou 3 anos. Aí eu encontrei ele, nós fomos jantar juntos. Aí eu cheguei lá, fomos numa pizzaria. E ele pediu um refrigerante. Eu falei, opa, alguma coisa está mudando. Daí ele falou assim, rapaz, se eu tivesse te ouvido... Eu falei, o que aconteceu? Não, eu estava lá liderando uma equipe lá do Ministério de Louvor, e aí estava lá na minha casa, nós fizemos uma pizza, eu coloquei um vinhozinho, daí um irmão em Cristo lá falou assim, semana que vem vamos fazer lá em casa a reunião. Aí nós fomos lá fazer a reunião na casa do irmão. A hora que eu cheguei lá, ele mandou a filha trazer, daí veio ali 1 litro de uísque, cerveja, cachaça, e diz que lotou de bebida ali. E ele, com um constrangimento, ele não pôde falar nada. Qual a diferença? Mas sabe o que acontece? O que nós vemos é que tudo é permitido, mas nem tudo convém, que nós decidimos como nós vamos caminhar nessa vida. A batalha na mente, ela está todo momento tentando impulsionar a dar uma relativizada no que é princípio eterno da palavra de Deus e que não muda. Sabe, os valores que estão aqui não mudam, eles são eternos e eles vão ser eternos, até que tudo se cumpra. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes eu procuro um jeitinho aqui, Davi adulterou, então eu também posso adulterar. Abraão, Jacó tinha não sei quantas mulheres, eu posso ter mais de uma também. Puxa, mas fulano também roubava, e depois ele se arrependeu, então eu posso roubar, depois eu me arrependo. E eu começo a relativizar, e eu deixo que as mentiras da minha mente me dominem. Como que você tem alimentado a sua mente? Como que isso tem influenciado o seu coração? E quando nós olhamos para esse texto que lemos, de Romanos 12, o primeiro destaque que eu faço aqui, é que nós devemos ter em mente, gravar na mente, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe? Então, nós não podemos confiar somente na nossa consciência cognitiva, mas nós temos que entender que espiritualmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas será que a vontade de Deus é que eu passe por essa provação? Será? E aí nós vamos discutir aqui o que é vontade permissiva de Deus, o que é vontade intuitiva de Deus, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer que a palavra de Deus nos diz também em Romanos 8:26, que todas as coisas cooperam para o bem. Quando você se coloca à disposição de Deus, para se aprender diante das provações, Deus te ensina. Porque a nossa história não é somente um momento, a nossa história é o que nós passamos do passado e ainda o que nós temos pela frente. Quando eu vejo, por exemplo, na semana passada nós tivemos uma reunião de 21 pessoas voluntárias em trabalhar com pessoas com câncer, ministério que está surgindo, ministério Braços que Abraçam, liderado pela Josiane Bis, certo? Quando eu vejo lá atrás ela com câncer, enfrentando aquele câncer com um sorriso no rosto, e aquele câncer muda a história dela, que ela começa a investir em mulheres, e hoje ela é líder de um ministério para cuidar de mulheres. Sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Talvez se ela não passasse por aquele câncer, ela de repente estaria vivendo um relativismo, mas ela entendeu o que era o verdadeiro amor de Deus. Independente das provações, o nosso Deus continua sendo Deus. E o nosso desafio é cuidar da nossa mente, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E através da transformação da nossa mente é que nós nos capacitamos a experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Sabe, em Deuteronômio 29 diz lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deus nos revela tudo, queridos. Nós não temos estrutura para saber tudo o que Deus tem em mente, o que Ele sonha para nós. Imagine se você soubesse quando você vai morrer. Tem um filme assim que ele tem uns cortes, não sei quem já assistiu esse filme. Alguém já assistiu aqui, não? Algumas pessoas que já assistiram. Ele tem ali quantas horas você tem, e aquele reloginho vai reduzindo. Quem de nós aqui é o próximo da fila? Qual que é a próxima senha? Nós não sabemos. Imagine se nós soubéssemos. Deus não revela tudo. Lá em Deuteronômio diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O que Deus tem para revelar a nós está aqui. E Deus quer falar contigo, mesmo diante dessa luta, mesmo diante dessa provação, mesmo diante dessa dificuldade. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite algumas coisas, algumas provações, mas quando olhamos para as provações com os olhos de Deus, nós vamos identificar o porquê dessa dificuldade. Quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, fica mais fácil caminhar nas provações com a nossa mente focada, porque nós precisamos experimentar a perfeita, boa, agradável de Deus. Sabe, eu tenho acompanhado alguns casais, e tem um casal que realmente já tinha chegado no fundo do poço, já não vinha mais possibilidades de experimentar uma restauração. Eles foram na frente do juiz e assinaram o divórcio. Queridos, e Deus fez algo extraordinário na vida daquele casal, porque quando eles assinaram o divórcio e ele sai de casa, aí uma semana depois ela precisa de algo, ele volta, e aí eles olharam assim, o que nós fizemos? Eles não tinham percebido que todos aqueles anos, 2, 3 anos de sofrimento, de afastamento, de briga, aquilo lá não era a vontade de Deus, mas eles precisavam passar por aquilo, para que eles pudessem experimentar e valorizar, experimentar um novo recomeço. Resumindo a história, eles identificaram que o problema não era eles, era uma terceira pessoa, que eu não vou dizer que é a sogra, mas assim, o que acontece? Queridos, eles decidiram iniciar um recomeço extraordinário. Eu estava conversando com ela, falou assim, pastor, eu não conheço mais o meu marido, é um novo homem, depois de 12, 13 anos, eu tenho um marido novo na mesma pessoa, eu nunca fui tratado com tanta honra, eu nunca fui tratado com tanto amor, eu nunca fui tratado de uma forma, sabe, pastor, ele está fazendo discipulado, e eu logo vou estar batizando ele. Queridos, extraordinário. Quando nós olhamos para as provações e entendemos, isso aqui eu quero experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus na provação. Deus vai me ensinar como eu vou me fortalecer, como eu vou crescer, como eu vou experimentar o recomeço a partir dessa provação. Mas sabe, além de entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o texto fala ali para nós não se amoldarmos ao padrão desse mundo. Sabe o que é se amoldar ao padrão do mundo? É andar contrário à palavra de Deus, é ser influenciado pelo príncipe desse mundo. João 16:11 diz que Satanás é o príncipe desse mundo, mas 2 Coríntios 4:4 diz que Deus, o Deus dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você tem se amoldado ao padrão do mundo? Quando você se deixa seduzir pelas paixões desse mundo, sabe, o Deus desse século, ele distorce tudo que Deus construiu perfeito, e muitas pessoas estão caindo nessas armadilhas. Deus fez o casamento perfeito, e vem Satanás, que é o príncipe desse mundo, e distorce os valores do casamento. Agora casamento é descartável.
Deus criou o homem e criou a mulher, e vem Satanás e distorce isso, dizendo que agora homem, menininho pode ser menininho, menininho pode ser menininho. Sabe? Deus criou a integridade de uma forma inegociável, e aí vem o mundo e diz, não, a integridade depende, mas se todo mundo faz, eu posso fazer também. A estratégia de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus criou, perfeito, perfeito, sabe, a competição entre o homem e a mulher, Deus criou, cada um com sua função dentro do lar, daí quando vem a guerra, Primeira Guerra Mundial ali, onde os homens vão para as indústrias, as mulheres são chamadas para substituir os homens, e ali começa um movimento feminista, e isso gera um crescimento da mulher, perfeito, e a mulher, só que esse movimento faz com que a mulher comece a competir com o homem, e comece a competir dentro de casa, começa a competir, e aí vira uma disputa insana. Cada dia mais as pessoas têm se amodado ao padrão do mundo, onde o objetivo é a satisfação das suas compulsões. Pessoas buscando se satisfazer através das drogas, do sexo ilícito, do culto ao corpo, da distorção dos planos de Deus. Romanos 6,12 diz, não permito que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Qual que é o mau hábito que tem moldado, você tem caminhado com o padrão desse mundo? Qual que é o mau hábito? Escravidão de pecado que você precisa abandonar. Qual que é? O padrão desse mundo, queridos, é um padrão de destruição. Se você está dentro do seu lar e você tem tratado a sua esposa com desonra, você tem tratado o seu marido com desonra, é o padrão desse mundo. Se você tem deixado as coisas acontecerem na sua vida, a pornografia entrar na sua vida, na sua história, é o padrão desse mundo. Se você tem deixado a prostituição entrar na sua história, é o padrão desse mundo. O que você precisa abandonar nessa noite? Queridos, e para fechar, nós vemos ali, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A renovação da sua mente. Então você recebeu um HD zerado, como eu falei, e agora está cheio do quê? Como você tem renovado a sua mente? Sabe que quando nós nascemos mortos em decorrência dos nossos pecados, nós temos uma história de vida longe do padrão de Deus. Longe do padrão de Deus. Ou seja, aprendemos a viver independente de Deus. Quando eu olho a minha história até os 23 anos, eu não tinha o padrão de Deus na minha vida. E eu aprendi a tomar as minhas decisões independente de Deus. Mas a partir da minha conversão, com a mudança da minha mente, eu comecei a mudar hábitos, eu tive que abandonar pecados, eu tive uma transformação da minha mente, a metanoia, para que eu pudesse deixar de viver com aquelas práticas antes de Jesus e viver com uma nova história depois de Jesus. Como você tem vivido hoje? Quando nós deixamos Deus entrar na nossa história, não se aperta um botão, limpar e tudo fica bom. Não, nós temos que intencionalmente aprender em Cristo a viver e a desenvolver uma nova forma de pensar. Tudo que aprendemos antes de Cristo está no nosso banco de memórias. E nós podemos, mesmo crente, continuar vivendo em conformidade com esses padrões do mundo. Então, quando eu falo, quando o texto fala, transforma-se pela renovação da sua mente. Renovar é recomeçar. Renovar é zerar tudo e começar de novo. De repente você está aqui nessa noite, você tem pecados na sua história, que você vai precisar renovar a sua mente, a forma de você enxergar esse pecado. Você vai ter que abandonar. De repente você está aqui, e você tem um histórico de alguém que te falou algo na tua infância, que tem influenciado você hoje, você vai ter que resetar, renovar a sua mente. Se alguém falou que Deus não te ama, você vai resetar e renovar a sua mente. Se alguém falou que você não é capaz, você vai resetar e renovar a sua mente. Qual a decisão que você precisa tomar nessa noite, para você cumprir essa orientação
deixado pelo apóstolo Paulo, para que nós possamos ser capacitados a experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Abandonar o padrão do mundo e transformar pela renovação da mente. Você precisa renovar sua mente. Na batalha, quando nós lutamos, Paulo escreve ali numa natureza psicológica e espiritual, de renovar nossas mentes com uma batalha. Nessa batalha, nós não entramos com as armas do mundo, mas com as armas do poder divino. E essas armas do poder divino têm poder para destruir fortalezas, para destruir uma forma de viver a vida que tem gerado destruição. Quando nós falamos de padrão do mundo e padrão de Deus, por exemplo, lá no teu casamento, o padrão do mundo se resolve no grito, disputa de poder. No padrão de Deus, se resolve no amor, abrindo mão muitas vezes do seu direito. A renovação vem pela palavra da verdade. Queridos, tudo que aprendemos antes de conhecer a Cristo, Ele pode ter gerado várias fortalezas na sua vida. E você precisa entregar nessa noite essas fortalezas, para que Deus possa quebrar, e que possa renovar a sua mente, ter uma verdadeira metanoia. 1 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram todas as coisas. Sabe, queridos, quando nós falamos de metanoia, de uma nova forma de pensarmos, de usarmos a nossa mente, essa nova vida com Cristo, ela não tem um estoque, você precisa nutrir ela diariamente. Diariamente. Eu tive uma metanoia na minha vida. Até meus 23, 24 anos, eu fui escravo da mentira. Eu fui escravo da pornografia. Eu fui escravo da masturbação. Eu vivia a vida que era um lixo. Mas chegou um dia que eu olhei para Cristo, Cristo se apresentou para mim, eu falei: Deus, eu quero experimentar uma nova vida. Deus entrou na minha história e mudou a minha história, queridos. Mas Deus mudou a minha história numa noite, lá em Blumenau, na primeira igreja batista de Blumenau. Mas ali eu comecei uma luta e uma batalha, porque mesmo eu tendo aceitado Jesus naquela noite, o pecado ainda me atormentava. Essas prisões e fortalezas que eu construí até os meus 23 anos continuavam comigo. Eu me coloquei diante do Senhor e falei: Deus, me ajude, me liberta disso. Eu preciso ser liberto. Queridos, e dentro desse processo de reconstrução de Deus, da metanoia de Deus na minha mente, Deus foi eliminando, e Deus foi restaurando o meu coração e a minha mente. E Deus foi tão bom, que Ele experimentou estar restaurado, para poder me entregar a minha joia mais preciosa, que é a minha esposa. Se a minha esposa tivesse chegado antes do tempo, eu possivelmente teria desonrado ela de uma forma tão grande, porque eu estava sujo, estava imundo. Mas Deus restaurou a minha vida para que eu pudesse experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida e no meu casamento. Eu quero dizer que isso aconteceu há mais de 15 anos atrás, mas a manutenção, ela é diária. Hoje, eu não caí em pornografia. Hoje, eu não me entreguei ao pecado. Porque eu quero continuar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, se você anda escravo de um pecado,
Se você anda escravo de mentiras na sua mente, não deixa passar a oportunidade de hoje se entregar diante do Senhor, reconhecer que você é incapaz de sozinho vencer essa luta e deixar Deus mudar a sua mente. Você pode fechar seus olhos. Eu não sei como essa mensagem Deus tocou seu coração. Só sei que quando a palavra nos exorta a não se amoldar ao padrão do mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, essa palavra nos exorta porque ela nos orienta a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, na sua história? Queridos, se você tem vivido num lamaçal de pecado, se você tem vivido escravo de mentiras na sua mente, se você tem vivido escravo de mentiras que colocaram um dia na sua história, eu quero desafiar você a entregar diante do Senhor nessa noite, essa área da sua vida. Quero desafiar você a se colocar de joelhos onde você está, e eu quero orar pela sua vida. O que você está entregando hoje diante do Senhor? Deus quer fazer uma metanoia na sua mente. Deus quer mudar a sua história. Se você está aqui nessa noite e Deus está falando ao teu coração, se coloque de joelhos onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Aqui nós todos somos pecadores. Todos precisamos experimentar uma nova história. De repente você tem vivido com uma mentira na sua mente, que foi gerada lá no teu passado. De repente alguém te fez algo diante de um trauma, alguém falou para você, você não é capaz, Deus não te ama, e você vai hoje derrubar essa prisão da sua vida, vai colocar diante do Senhor. De repente você tem vivido um momento no teu casamento, e as pessoas já falaram assim, você não é capaz, o teu casamento já está destruído, não tem mais volta. Você vai colocar diante do Senhor, você vai renovar sua mente. De repente você tem andado com mentira, a mentira faz parte da sua história, você tem mentido, tem vivido numa mentira. Deus vai colocar na tua mente para você entregar diante do Senhor. Coloca de joelhos onde você está. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua história. Temos algumas pessoas, várias pessoas já estão de joelhos. Se Deus está falando contigo, fica de joelhos onde você está. Se coloque diante do Senhor, nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos caminhar por essa vida entendendo que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a nossa história. Quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos que estão aqui de joelhos, que se colocaram diante do Senhor dizendo, Deus, me ajude a experimentar a mudança da minha mente, a transformar a minha mente a ponto de me capacitar a experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Deus abençoe cada vida que está aqui nessa noite. Irmãos e irmãs que foram tocados pelo Espírito Santo do Senhor. De repente temos irmãos aqui que precisam conhecer ao Senhor. Capacita eles, ó Deus, a dar um passo para conhecer ao Senhor e conhecer a sua vontade para a vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor. Nos faz crescer cada dia mais na presença do Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar